Quem encontrou João, o Evangelho, capítulo de número 12, versículo de número 24, diga amém. O texto que eu tenho em mãos diz assim: em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Repita comigo: o grão de trigo caindo na terra deverá morrer, porque com sua morte virão muitos frutos. Amém. Tome seu assento. Como nós estamos em uma campanha de semeadura, eu não gostaria de falar em outra temática que não fosse a temática que envolvesse o que a gente traduz por semente. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos, muito imediatista, onde tudo deve ser muito rápido, ou pelo menos se espera que muito rápido as coisas aconteçam. Como comumente a gente costuma dizer que os nossos desejos, eles são quase que como uma compra a delivery. A gente pede, confirma a compra, faz o pagamento, pouco tempo depois, no mais tardar com uma hora e alguma coisa, com muito atraso, você já tem em mãos aquilo que você pediu. Mas no reino de Deus, não se opera princípios eternos dessa forma. Num reino que os princípios são eternos, as coisas não acontecem da mesma forma que o mundo imediatista propõe. Por quê? Porque o reino de Deus, ele carrega vários princípios. Dentre esses princípios está o princípio da semeadura. E o que seria, pastor, o princípio da semeadura? Nada mais do que alguém que porta uma semente e que sai a semear a semente que tem, sabendo que não é instantâneo tanto plantar quanto colher. Existe entre os dois verbos, plantar, colher, um terceiro verbo, que a gente chama de esperar. O problema é que nós, às vezes, nos exemplificamos, ou tomamos, por exemplo, a vida de alguém que teve da parte de Deus uma ação muito rápida. Aquela pessoa clamou, pediu e Deus já respondeu. E a gente às vezes pede, clama, busca por algo, e quando não obtém a devida resposta, a gente costuma dizer que Deus nos esqueceu, ou que Deus nos abandonou, ou que todavia Deus está demorando para fazer. Só que propósito envolve processo. E todo processo precisa ser vivido. Não dá para abortar processos. Os processos, eles precisam ser vivenciados na íntegra, desde o seu princípio até o seu fim. Porque talvez dentro do princípio que Deus estabelece para cumprir em nós o propósito que Ele rege, tenhamos que ser trabalhados nesse tempo chamado espera.
Talvez Deus queira tirar de nós algo que não lhe agrada, ou enxertar em nós algo que nos falta. Talvez a nossa fé não tenha tanta base, tanta estrutura, e as experiências que vamos vivenciar vai fazer com que a nossa fé se abalize, se estruture, a ponto de passarmos pelos vendavais, pelos temporais, e o nosso barco manter a sua marcha. Porque há de convir vocês comigo que tem muita gente que, quando aquilo que ele espera não acontece, ele se frustra, desiste, abandona o barco. E você facilmente diagnostica que essa pessoa, ela abandonou tudo. Mas a vitória não está no abandonar. A vitória, ela se manifesta no perseverar. Jesus disse uma frase, e é claro que ela está em cunho de um propósito doutrinário escatológico, mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então eu entendo que para alcançar o propósito que está lá no futuro, eu não posso deixar de perseverar. E o que é perseverar, pastor? Perseverar é não titubear, é não abandonar o barco, é não deixar para depois o que eu posso fazer agora. E quando a gente olha para esse texto, é claro que na clareza desse texto, Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando da salvação que ele vai promover através da vida dele quando ela se entregar por inteiro. Mas eu lendo esse texto e elaborei algumas partes aqui de um sermão para que a gente pense um pouco sobre essa questão da semeadura. Porque, em primeiro lugar, a semente não é nossa, é Deus que dá. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e eu li esse texto ontem, na abertura da campanha, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10, Paulo disse que aquele que dá a semente é o mesmo que garante a colheita do plantio da semente que ele deu. Então, a semente, ela vem de Deus, e é Deus que proporciona a nós tê-la em mãos. E quando nós falamos de semente, a gente pode fazer uma aplicação com relação aos nossos atos, aos nossos princípios, à nossa crença, aquilo que a gente defende e aquilo que a Bíblia tributa como sendo boa conduta. E se nós formos absorver por esse lado o conteúdo, a gente vai trilhar um caminho vivenciando o exemplo de homens, tanto no período passado do Antigo Testamento, quanto do Novo, já na esfera do cristianismo se manifestando, com pessoas que exerceram com a sua vida, fazendo dela um ato de semear, para que grandes colheitas fossem absorvidas. E é dentro desse propósito que eu quero caminhar com vocês. Porque o Deus que nós servimos, ele trabalha por meio de sementes. Como assim, pastor? Porque no reino de Deus, Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda. Não sei se vocês já perceberam, mas existe dentre as sementes as que são chamadas de as menores sementes. E o grão de mostarda, essa semente, é uma das menores que existe. Mas observe que quando essa semente é plantada e ela germina e ela gera o seu fruto, ela cresce e diz a Bíblia que ela é a maior das hortaliças que existe. Aí você para pensar comigo. Se o grão de mostarda é uma das menores sementes,
se torna uma das maiores hortaliças. O que o senhor está querendo dizer com isso? Que o reino de Deus não começa com coisas grandes. Ele começa com coisas pequenas, para que Deus possa fazê-las abundantes. Ou seja, eu posso entender que o que eu tenho é pouco, mas na mão de Deus, isso vai agraciar muita gente. Por exemplo, nós temos um menino na Bíblia. A Bíblia omite seu nome, não revela-o para nós, mas nós o conhecemos como o menino dos 5 pães e dos 2 peixes. A Bíblia diz que eles estavam num lugar deserto, a hora era avançada, e não havia onde comprar comida. E mesmo que houvesse o lugar para comprar a comida, segundo André, que era um dos discípulos, nem se tivesse 200 dinheiros, seria suficiente para comprar comida para tanta gente. Porque só homens eram 5.000, fora mulheres e crianças. E a gente costuma fazer uma conta básica, 1 por 1. 5 vezes 3, 15. Teria 15.000 pessoas para comer. Aí você para pensar, quanto gastaríamos de pães de cevada? Que a cevada é muito inferior ao trigo. Seus nutrientes, sua composição, ela é muito inferior à composição do trigo. Tanto é que ninguém usa cevada para fazer massa. A cevada se usa para fazer cerveja e outros nutrientes com relação a bebidas. É uma fonte que não tem tanta nutrientilidade. Mas o menino tem alguma coisa que aos olhos dos homens é insuficiente. Uma coisa pequena que não pode ter longo alcance. Mas coisa boa é quando nós temos pouco, mas colocamos na mão de um Deus que tem muito. E ter pouco é bem coisa do homem mesmo, porque por mais que ache que tenha, sempre será pouco. Mas o Deus que nós servimos, pelo pouco que diga, Ele nos dá, é o suficiente para a gente poder viver. Aí você para pensar, um menino que está no meio da multidão, ninguém viu o menino. E quem está fazendo o exame conhece de multidão. Ele está olhando e está dizendo assim, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, ou seja, ele está olhando a multidão e está dizendo assim, ó, pela cara desse povo aqui ninguém tem nada. E aí entra o juízo da aparência, porque as pessoas nos julgam pelo que temos e não pelo que somos. Só que Deus, ele inverte os valores, não é o que temos, é o que somos. E aquele menino não foi aquela cruzada evangelística pelo que tinha, ele foi pelo que ele era. Ele era desejoso de ver Jesus, ele era desejoso de receber a palavra, ele era desejoso de manifestar a sua gratidão. E a mãe não pôde ir, mas certamente com outro propósito, disse, vá você, mas se municie para ir, porque eu conheço as cruzadas desse homem, e quando ele começa não tem hora para terminar. Coisas boas acontecem lá, mas é dentro do tempo que o céu programa através da vida dele. Então você vá e já leve um lanche para você subsidiar a sua estadia. Só que o menino levou e não fez uso. Por quê? Porque na presença de Deus, meu irmão, aquilo que é humano não se manifesta diante do divino, mas o divino usa o que é humano para manifestar a sua glória. O menino não sentia fome a ponto dele pegar os pães e os peixes e colocar na mão de Jesus. Ele está dizendo assim, ó, aquilo que eu tenho para semear é muito pouco, mas se pôr na mão certa, vai dar muito fruto. Então você observa que o menino, ele tem alguns princípios que a gente precisa observar. O primeiro princípio é o princípio de doar sem reciprocidade. O que é reciprocidade, pastor? É o dar e receber. E Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, e parece que esse menino estava lá. Porque Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Ele parece que estava no Sermão do Monte, porque o Jesus que nós servimos ensinou, é melhor dar do que receber. Há uma multidão que precisa,
mas não tem o que oferecer. Mas no meio da multidão tem um menino. Eu vou repetir isso para você guardar no coração. Tem um menino na multidão, que ele levou consigo 5 pães e 2 peixes. Aleluia. E Jesus viu os 5 pães e os 2 peixes. Vou repetir, Jesus viu os 5 pães e os 2 peixes. Por quê? Porque ele disse para os discípulos: anda no meio deles e procura alguma coisa, porque tem aí, oh glória. Esse princípio que eu aprendo na Bíblia é que Jesus sabe onde eu estou e sabe o que tem no lugar onde eu estou. Ou seja, eu não preciso sair do ambiente que eu estou para viver um milagre em outro lugar. No lugar que eu estou, no ambiente que Ele me colocou, ali tem suficiência para que o milagre possa acontecer. Vou liberar a palavra. Tu não precisa andar 30 quilômetros para receber o teu milagre, porque um curandeiro ou um profeta apareceu. Não, onde você estiver e onde Jesus te plantar, ali o Senhor fará coisas grandes. Vou repetir isso para você glorificar a Deus. Não precisa andar 30 quilômetros para buscar a tua bênção. Jesus está dizendo: onde você está, tem. Onde você está, vai acontecer. Onde você está, tem um propósito do céu. Então levanta a tua mão para receber essa palavra. Na fazendinha tem o que você precisa. Na fazendinha a porta fechada vai se abrir. Na fazendinha a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Na fazendinha Jesus vai abrir uma porta para você e você vai passar cantando e dando aleluia, glória ao nome do Senhor. Cadê os vivos que vieram glorificá-lo aqui nessa noite? No reino de Deus nada começa grande. Toda promessa, todo milagre, todo ministério, toda família abençoada começou com uma semente plantada com fé. A minha reflexão, ela está embasada no capítulo 8 e no verso 22 do Gênesis, a primeira parte. Olha o que diz a Bíblia: enquanto a terra durar, sementeira e ceifa não cessarão. Vocês entenderam ou não? Enquanto a terra durar, não vai faltar semente nem colheita. E eu disse aqui, por quê? Porque Deus é quem dá a semente. Passou aí uma salva, e você introduziu um envelope com um pedido de oração e com uma oferta voluntária, porque aqui ninguém estipula valor de oferta para você ofertar. Sim ou não? Passou aí uma salva. Você colocou o seu envelope. Se você colocou o valor que colocou dentro, de onde você tirou essa provisão? Do meu trabalho, da minha aposentadoria, de um recurso financeiro que eu tenho. Legal. Se foi do seu trabalho, quem te abriu a porta? Se foi da tua aposentadoria, fruto do trabalho que você exerceu por mais de 30 anos, como CLT, ou um pensionista que absorveu o privilégio de ser aposentado ou de dar continuidade a uma aposentadoria que alguém recebeu e você vai dar continuidade nela. Quem deu? Foi Deus. Então Deus está dizendo: enquanto a terra durar, eu estou lhe provendo a semente. Ah, eu não tenho nada. Deus disse assim: fique tranquilo, eu vou prover. Eu não tenho condições hoje, mas amanhã vai ter. Eu me lembro da primeira campanha que eu fiz. Eu levei um envelope sem nada dentro. E eu e meu irmão fomos os únicos que não colocamos R$1 dentro. Eu olhei para meu irmão olhou para mim e ele disse assim: mas não tem nada para colocar. Eu falei: pela fé, coloca sem nada. Se alguém reclamar, a gente finge que não sabe de nada.
Porque quando eles abrirem os envelopes, eles vão contar a oferta. Eles vão dizer, olha, teve 2 aqui que não colocou, eles não vão saber que é nós. Aí meu irmão falou, mas Deus sabe. Eu disse, sabe mesmo, porque nós não temos nada. Mas nós temos fé. Hoje eu não tenho, mas Ele dá semente. E a seu tempo eu vou ter. Glória a Deus. Depois disso, todas as outras campanhas que eu realizei, eu já tinha semente. Então levante a sua mão, porque eu estou liberando uma palavra que Deus falou comigo hoje à tarde. Eu vou dar semente para a minha igreja, para que a semeadura seja gloriosa e poderosa. Então se prepara para um segundo semestre de 2025, onde o Senhor vai entrar onde você não pode, vai abrir o que você não consegue, e vai fazer o que você não tem condições. Oh glória! Deus vai intervir na fazenda, no Ministério da Fazenda. Deus vai intervir lá dentro do INSS. Deus vai intervir dentro do juizado, seja aqui no estado, seja no Superior Tribunal, seja na justiça, seja onde for. O Senhor está dizendo, eu sou responsável pela tua semente. Semeia em tempo e não retire a tua mão, porque eu, o Senhor, darei a chuva no seu tempo, e você plantará e colherá, para que o meu nome seja glorificado. Quem recebe essa palavra, glorifica o nome de Jesus. Guarde isso, a semente carrega um potencial oculto. Quando alguém vê uma semente, talvez não dê a ela tanto valor quanto ela tem. Você olha para a semente, olha só uma coisa. Quem é que come semente? Levanta a mão. Ninguém, né? Até um jargão que os coletores, né, os arrecadadores de valor, dizem assim, semente não se come, semente se planta. Ele fala de dinheiro e tal, aquela coisa toda. A gente já conhece o repertório. Esses dias eu ganhei uma caixa de poncã, lá de Cerro Azul. E aí eu sentei com 3 poncã. Falei, eu vou comer essas 3 poncã aqui. Aí deixei todo mundo dormir. Porque tem gente que fica murmurando que a gente está chupando a poncã. Aí eu deixei todo mundo dormir. Aí quando todo mundo dormiu, e aquele cheiro sobe, né? Aquela fragrância. Daí eu vou aqui chupando, e eu coloquei do lado aqui uma tapuezinha para me colocar a casca e o caroço, a semente. Quando eu terminei, que eu olhei, eu falei, gente, mas é muito caroço. É muita semente. Você já parou para pensar que uma sementezinha daquela gera um pé? E que esse pé dá um punhado de poncã? Você está vendo o poder que uma semente tem? E o Senhor falou comigo, quem semeia no reino, está semeando em terra fértil. Aleluia, glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, e isso aqui é um testemunho que eu ouvi, de alguém que semeou. Conversando com um determinado irmão, ele disse assim, pastor, eu semeei uma determinada, eu senti isso, e é bom quando as pessoas sentem isso. Eu senti de semear um valor na vida de um determinado irmão. E eu fiz isso. Mas pastor, eu fiz porque eu senti de semear. E aí, como eu sou curioso, eu disse, quanto foi? Aí ele disse, pastor, foi R$3.000. Eu falei, nem para ser eu. Brinquei com ele. Deus não está tocando você nada, não, assim, semear nada, mas só foi essa vez. Daí ele falou, só que o seguinte, pastor, eu não me lembrava mais
de uma causa que eu tinha na justiça, de quase 400 mil reais. E que para mim já tinha vencido e eu já tinha entregado os bets. Mas na semana da semeadura que eu fiz, eu recebi a ligação do meu advogado. Fulano, está tudo bem? Está sentado ou está de pé? Ele disse, por quê? Eu disse, lembra da causa? Já fazem mais de 11 anos. Saiu. Sabe o que esse irmão falou para mim, Fran? Sabe que já fazia muito tempo que eu estava sentindo de semear 3 mil na vida de alguém e não fiz? Então eu entendi que a causa já estava para ser ganha há muito tempo. E eu é que protelei o ganho da causa em não entregar e semear aquilo que Deus colocou no meu coração. Então vai uma palavra para alguém que está me ouvindo aqui. Se Deus colocou no coração, não é doideira, não é loucura, não é falta de capacidade cognitiva, não é nada disso. É o Senhor dizendo, lança a semente e não recua a tua mão, porque eu tenho algo grande para fazer. E toda semeadura tem uma grande colheita. Aleluia! Esses dias eu cheguei aqui na igreja. Fui pregar numa igreja. E aí o irmão pegou e me deu um envelope. E eu falei para ele, é meu esse envelope? Ele falou, se não quiser, devolve. Falei, está repreendido. Coloquei dentro da Bíblia. E vim para casa. Como algumas vezes acontece, eu pego um dinheiro ali, coloco no bolso de um terno, por dentro e tal, e eu esqueço. Aí passa-se os dias e tal, e graças a Deus que a Brígida não vê esse terno, que é eu que vejo. Que se ela vê, ela pega. E tem que pegar mesmo. É do seu marido, você tem que pegar mesmo. Porque tem marido que me dá meu dinheiro de volta. Eu racho com ela. Você achou? Nem lembrava mais desse dinheiro. Quanto tem? 100zão. 56, 50 mil. E aí eu cheguei aqui na igreja, participei do culto, dei glória, terminou o culto, estou entrando no carro. Quando eu entrei no carro, essa outra Bíblia estava dentro do carro. Aí eu peguei e falei, rapaz, eu com essa Bíblia aqui, fico andando com 2, 3 Bíblias no meu carro, essa Bíblia não pode ficar aqui. Quando eu peguei a Bíblia, ela abriu. E quando ela abriu, o envelope estava lá. Eu disse, olha o envelope. Abri. Jesus. Era uma resposta de oração. Só que quando eu peguei com tanto gozo aquele envelope, o Senhor falou comigo, não é seu. É uma semente. E o irmão está vindo para perto do teu carro. Chama ele na janela, entrega e fecha e vai embora. Para não dar vontade de querer recuar. E eu chamei o determinado irmão e disse, olha, o Senhor mandou eu lhe dar. Vai-te embora. Suma. E fechei o vidro. Era uma resposta da oração que ele havia feito para aquilo que ele precisava. 2 glória a Deus só. Só que o melhor da história vem agora. Aleluia. Quando eu cheguei em casa, aleluia. Estava fazendo a minha jantinha, aleluia, o meu viradinho. Entrou uma mensagem no meu WhatsApp de um companheiro lá do interior de São Paulo. Ô, nego velho, como é que você está? Eu falei, crente até o tutano. Ele disse, então é sinal de que Deus falou comigo mesmo. Como é que tá as coisas aí em Curitiba? Eu falei, rapaz, de vento em popa. Eu estou cuspindo fogo, arrotando brasa e pingando azeite. Ele disse para mim, Deus falou um negócio comigo, eu estou meio perturbado. Eu falei, então eu vou orar para a perturbação sair. O que é que você tem? Ele disse, Deus mandou eu mandar um dinheiro na tua conta. Eu falei, isso não é perturbação, rapaz, isso é vitória. Do valor que eu tinha ofertado, semeado na vida do irmão, Deus me deu 4 vezes mais. Vocês querem saber o valor? Aleluia! Eu mandei 800 no envelope para o irmão, veio 3.400 reais na minha conta, porque Deus não deve nada para ninguém.
Eu estou falando do poder que a semente tem. Você talvez fique apegado em valores, e o Senhor está dizendo: não é valor, é semente. Quando eu semeio, o Senhor se encarrega de abrir porta para mim. E eu quero glorificar a Deus, porque eu tenho sido alcançado pela bênção de Deus, por ter sido alvo de semeadura na vida de pessoas, e o Senhor tem nos abençoado. Então levante a tua mão, porque eu quero liberar uma palavra para a tua vida. O Senhor vai fazer você ser um semeador nesse segundo semestre, e o teu Deus te honrará nas tuas necessidades e na tua carência. É Deus que nos dá semente. O que você pensa parecer ser pouco, como semente, é um potencial profético de transformação. Deus quer fazer algo grande através de nós, e às vezes a gente se oculta. Às vezes a gente se esconde. Eu fico pensando como Deus quer nos usar para que através de nós pessoas sejam abençoadas e a bênção dele se manifeste em nós também. Deus disse o que a Abraão: a tua semente será bendita, e eu vou te engrandecer. Vou repetir isso: eu te engrandecerei. A tua descendência será semelhante à areia do mar e às estrelas do céu. Inúmeras, incontáveis. Aleluia. Se você fizer um censo do que está dentro de Israel, e é um número conhecido, fácil de administrar, porque existe o censo da localidade em cunho geográfico. Então o líder, o presidente, o comandante, a pessoa responsável pelo ambiente tem em mãos documentos que lhe dê condição de saber quantos tem lá. E se já não são poucos, dê glória a Deus, porque nos 5 continentes Deus espalhou a semente abraâmica a ponto dela se tornar grande, incontável e inumerável. E sabe como é que começou tudo isso? Com uma semente chamada Isaac. Deus deu um Isaac para Abraão. Oh glória! Mas através do Isaac veio uma grande multidão, porque ele se tornou uma sementeira para as nações. Glória a Deus! O Senhor está falando conosco. Eu posso te dar o que você acha pouco, mas é deste pouco que eu vou fazer coisas incontáveis e inumeráveis, para que o nome do Senhor seja glorificado. Hoje faleceu uma das vozes mais importantes do cristianismo na época contemporânea. Jim Swaggart faleceu e foi recebido nas mansões celestiais. Mas você já parou para pensar quantos salvos estão na terra por intermédio da sua pregação eloquente, pentecostal e evangelística nas suas cruzadas? É o Senhor dizendo: eu faço muito usando pouco. Só quero alguém que se gaste. É como disse Mateus pregando aqui domingo de manhã: venham me ver pegar fogo, porque enquanto vocês me veem pegar fogo, eu estou me colocando em chamas para um avivamento acontecer. O Senhor está levantando nessa noite pessoas que semeiem com amor, com justiça, com graça, com virtude, com unção do Espírito, e Ele vai alcançar a tua casa, a tua família, os seus projetos, os seus planos, aquilo que está amarrado, escondido, alguém está tentando parar. O Senhor está dizendo: eu vou te dar semente para a coisa crescer, a abundância haverá, porque eu sou o Senhor da tua vida. Eu estou entrando onde você não entra, eu estou tocando onde você não toca, é a minha mão que te alcança. Tem alguém que pode glorificar a Jesus por isso? Ação de Deus.
Na bachura macalamanda ramahaya. Vou contar um milagre para vocês aqui, porque eu gosto de falar daquilo que eu vivo e daquilo que eu vivi, daquilo que eu fui alvo. Eu me lembro, irmãos, do meu princípio, do meu casamento, onde eu fui morar. Eu e minha esposa, nós nos casamos e fomos morar numa casinha tão simples, irmão. Duas peças. Um quarto e uma sala que a gente fez copa e cozinha. Esse tapete aí é maior, ó. Não era, amor? Esse tapete aqui era maior que a sala e a cozinha. O quarto, a gente fez igual o lugar santo e o lugar santíssimo. Colocou uma cortina para separar aqui. Então, daqui para cá era o quarto, daqui para cá era onde ficava a TV e colocamos assim uma bancadinha assim, que não era nem um sofá, para poder ter uma salinha de TV. Os meus amigos íntimos iam na minha casa, estendiam a mão e diziam assim: Deus vai te honrar tanto. Mas um desses meus amigos me disse a maior verdade que eu já ouvi. Ele disse assim: se você quer viver coisa grande, não faça coisa pequena. Eu disse: não entendi. Ele disse assim: dê tudo o que você puder, e mais um pouco, para você viver o muito que Deus tem para a tua vida. Ele me ensinou a semear no ministério da missão. E ele disse para mim: quer prosperar? O ambiente de prosperidade na terra é o Evangelho. Invista no Evangelho. Faça o Evangelho chegar aonde Deus quer, usando pessoas onde você não pode estar. E abençoe pessoas. E você vai ver a mão de Deus se mover em favor da sua vida. Oh, glória a Deus. Quantas vezes eu reparti a minha comida com pessoas que não tinham o que comer, e a gente olhava e dizia assim: nós vamos ficar sem comer, mas você come com a gente. E a minha despensa prosperava, aumentava. Glória ao nome do Senhor. Me lembro como se fosse hoje, eu em casa, a Brígida grávida desse menino que está ali, e indo para passar roupa na casa de uma tia dela, e isso para ganhar lá uns 5, 10 reais, mas a passagem de ida e volta. Eu estou falando do ano 2001, mais ou menos. E aí eu em casa abri a geladeira, porque geladeira de crente que está na prova só tem gelo e água. Aleluia. Se tiver pagando ainda água, porque se não tiver, canivete no como é que é o nome do lugar lá? No relógio. Corta. E aí eu peguei uma passadeira de roupa, liguei um ferro, falei: vou passar roupa. Eu sei passar. Vou passar. Olha o tamanho do balde. E comecei a passar aquela roupa chorando. No meio daquelas lágrimas e de uns louvores crentes que eu ouvia, louvor da Assembleia. Hoje a gente não sabe mais o que é da Assembleia e o que não é, né? São louvores bonitos, mas a gente não sabe o que é nosso e o que não é nosso. Naquele dia eu comecei a ouvir Portões Celestiais de Rose Nascimento. Comecei a chorar quando ela canta dizendo: quando eu passar os portões celestiais. E eu falei: eu vou passar. E comecei a chorar, nem que seja nessa prova, mas que eu vou passar, eu vou. E chorando. Aí o Senhor falou comigo: me convida para entrar nessa casa. Eu disse: Jesus, vem cá. Vem cá, Jesus. Vamos dar uma volta aqui dentro, então. Primeiro lugar que eu levei Jesus, no armário. Falei: olhe para esse armário. Parece armário de quem prega o Evangelho. Não tem nada. Fósforo e sal, que é o que é mais barato no mercado. Não tinha. Abri a geladeira e falei: Senhor, água e gelo é o que tem. Chorando. Eu disse: minha esposa está quase para ganhar nosso filho. E está passando roupa na casa da tia dela. E eu estou aqui com esse monte de roupa para passar. Jesus, vem cá. Eu queria aqui dentro um biscoito. Eu estava com vontade de comer uma traquina. A traquina.
aqui, ó, um suquinho, um Yakult. Ai, minha boca encheu de água, Jesus, só de falar do Yakult. E fui falando o que eu queria. Pá, 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 pá. Por fim, peguei uma conta de luz da Telefônica. Eita, quem é do tempo da Telefônica aqui? Tem mais de 40. Peguei aquela continha da Telefônica, R$54. Falei, Jesus está aqui, no nome do tio da minha esposa. Se eu não pagar, vai usar o nome dele. Vai falar mal de mim para todo mundo aí. Dizer que eu sou um mal pagador. Ele é gente boa, mas vai falar, eu sei que fala. Olha aqui. Eu precisava também de R$54. Chorei, enxuguei minhas lágrimas. Aleluia. Peguei o ferro e tome-lhe roupa. Meia hora depois, telefonezinho. 5535-1339. Alô? Tu. Ai, que luta. Daqui a pouco a campainha. Eu saí para atender. Um irmão que congregava e eu já era pastor, viu? Ele disse que pastor tem dinheiro, olha lá, a prova que o pastor estava passando. Abri o portão, uma Santana Quanto, azul, subindo em cima da calçada. Eu falei, gente, em cima da calçada. Eu olhei assim, porque crente que está na prova tem medo de tudo que toca no portão dele, sabia? Será que alguém vem cobrar alguma coisa aí? Não, tá, só meia boca assim, para ver se... Daí eu falei, o Nailton, glória a Deus, lá de Jardim Tamoio. Quando eu abri assim o portão, ele abriu a traseira daquela Santana Quanto, cheia de sacola do Carrefour. Eu falei, eita, que será? Ele disse, pastor, homem de Deus. Eu falei, rapaz, estamos juntos. O que é isso aí? Assistência social? O que é isso aí? Falei, não. O senhor sabe que a Analice é crente, né? A Analice é crente. Ali ela entra dentro do supermercado orando. Senhor, estende tua mão, vai repreendendo os valores altos, preço alto. Eu só tenho tanto para comprar, e tem que caber no meu orçamento. E vai orando, o povo fica achando que ela está louca. Mas ela está cheia da presença de Deus. E ela entrou no Carrefour, Senhor, toca em mim, o que é que eu devo fazer aqui? O Senhor falou para ela, pegue um carrinho para vocês e encha. E tudo que vocês encher o carrinho de vocês, pega mais outro carrinho e vai enchendo para o pastor de vocês. Aleluia. E aí ela foi, pega para nós e pega para o pastor. Pega para nós e pega para o pastor. E a carne, pega a carne para nós, pega a carne para o pastor. Pega frango para nós, pega frango para o pastor. Olha, pega a traquina para as meninas, pega a traquina para o pastor. Pega o Yakult para as meninas, pega o Yakult para o pastor. Oh, glória. E foi para encher aquele monte de sacola. Eu falei, é tudo meu. Então eu vou levar tudo de uma vez. Porque aquele monte de sacola, disse assim, ele atrás. Coloquei no chão, falei, vamos agradecer ao Senhor. Fiz uma oração de gratidão, doido para ele ir embora, para me rasgar aquela sacola, para ver o que tinha dentro. Nós terminamos a oração, ele disse, pastor, o senhor me acompanha até o carro? Eu falei, acompanho. Aí ele disse, tem mais. Isso aqui não foi Analice, não. Isso aqui foi Jesus que falou comigo, quando eu estava preparando a sacola para vir para cá. Dei para o pastor da igreja um envelope. Falei, eita, eu amo esses envelopes. Me dê para cá. Desci para dentro de casa, comecei a abrir as sacolas e eu fui vendo tudo que eu tinha falado para Jesus saindo de dentro das sacolas. Saindo de dentro das sacolas, oh glória! Quando eu vi tudo aquilo, glorifiquei a Deus chorando e doido para a Brisa vir embora logo para ela ver também. Falei, não vou nem guardar, vou deixar tudo espalhado no chão para quando ela entrar, ela já entrar tropeçando no milagre. Aleluia! E botei a mão no envelope. Quando eu botei a mão no envelope que eu puxei, tinha R$55. Eu falei, ei Jesus, a Bíblia diz que a gente não sabe pedir mesmo, porque pede e não recebe, porque pede mal. Se eu tivesse pedido 1.000, tinha vindo 1.000 da parte de Deus. Moral da história, quero que você levante sua mão, porque o Senhor falou comigo, que entrou alguém aqui hoje, esperando uma provisão de Deus, e o Senhor manda te dizer, semeia o pouco que você tem, porque a minha sementeira será multiplicadora
libertadora sobre a tua vida. O diabo está achando que tu vai ficar abatido, angustiado e entristecido porque não chegou onde você queria. Ele quebrou a cara, porque o grandão da Galileia, Jesus o Nazareno, está dentro dessa casa e está dizendo: eu vou tomar conta da tua vida e vou te abençoar. Eu te convido por alguns segundos a fechar os teus olhos aí e a levantar uma das suas mãos aos céus e a glorificar a Deus neste dia chamado hoje, porque o Senhor está dizendo: eu tenho a provisão para o boleto que você não tem condições para pagar. Eu vou te abrir uma porta. O Senhor está falando para alguém que entrou aqui: a minha mão se estende para te alcançar, e tu está debaixo da minha proteção. Tu não sabe quantas vezes o teu adversário lutou para te derrubar, abatendo a tua fé, entristecendo o teu coração e colocando angústia dentro do teu ser. Mas o meu Espírito que habita em ti não te deixou desviar dos propósitos que eu tenho para a tua vida. Então, por sua causa, eu entro dentro desse lugar, eu toco você, tomo você pela mão e te digo: entra onde você não entra, faça o que você não faz, porque eu sou a tua providência, eu sou a tua justiça. Eu te dou um abraço hoje para você sentir o calor da minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Se você pode por alguns segundos levantar a tua mão, soltar um grito de glória, liberar uma palavra de adoração. Jesus está sendo adorado aqui nessa noite. Anamanchuri canta la maraba, chora macalamanda ramagai. Oh, Jesus. Anchuri que ma choira macalaman, chure manacanta ramanaga, chara manacanda ramahaya. Oh, Deus poderoso. Eita, deixa o Espírito tomar conta desse ambiente. Deixa o Espírito te conduzir na adoração desta noite. Isso. Tribute honra e glória ao teu Deus. Ele tem cuidado de ti, tem cuidado da tua casa, tinha te aberto portas para você passar cantando. Eu estou sentindo graça, tem uma unção de Deus sendo liberada sobre nós aqui hoje. Há uma providência de Deus para a tua vida, há uma providência de Deus para a tua saúde, há uma providência de Deus para o teu casamento, há uma providência de Deus para a tua vida espiritual. O Senhor está dizendo: você não vai morrer, você não vai estacionar, você não vai parar. Isso é só o meu trabalhar, te despertando para a oração, para a madrugada, para o clamor, para o jejum, para a adoração. O Senhor está trabalhando aqui hoje, e Ele está dizendo: eu te trouxe, aleluia, mesmo que atravessado ou atravessada pelas dores que estás a sentir, mas eu te trouxe, porque eu tenho um lenitivo para aliviar a tua dor. Eu estou te abraçando aqui hoje, e eu estou dizendo: eu tomo conta de ti. É o poder da palavra. Eu tomo conta de ti. É o poder da palavra. Deus está colocando sementes na tua mão. Deus está colocando
colocando sementes na tua história. Deus está colocando sementes no teu relacionamento com Ele. E está dizendo: eu te dou a semente, e dessa semente virá uma grande colheita, para o meu nome ser glorificado. Eu estou pregando para alguém que escreve. E o Senhor está dizendo: começa a escrever de novo, porque eu vou te dar muitas pérolas. Começa a escrever de novo, porque eu vou te dar muita inspiração. O Senhor está dizendo: eu estou te tomando pela mão, e nós vamos caminhar nesse terreno árido, ermo, espinhoso, mas ninguém vai ferir tua fé, porque eu sou o teu escudo, o teu broquel, a tua defesa na minha boca. Diz o Senhor para alguém que entrou aqui: tu não vai cair, porque eu te sustento. Tu não se perde, porque a minha graça te basta. Tem alguém sentindo essa presença e o peso dessa palavra? Recebe essa palavra de Deus. Faça matrícula. Diz o Senhor para alguém aqui: eu vou dar a provisão para a mensalidade. Vai viver o teu sonho, porque eu cumpro sonhos. Pebra forgue de calamubre calamaia. Nós fomos agora, eu e minha esposa, a Penha, em Santa Catarina, ministrar. E eu conversei com um jovem, advogado formado, falando para ele sobre eu estar estudando. E ele: ó, pastor, é louvável ver isso. Sou já com o ministério consolidado, com um conhecimento teológico, sua formação, e o senhor buscar uma outra formação, e isso é coisa de quem quer viver coisas espetaculares da parte de Deus. Ele disse: e eu sou um testemunho vivo, pastor, porque todo mundo no meu bairro me discriminou quando eu disse que eu queria ser advogado. Todo mundo disse que não daria certo, começando pela minha condição financeira. Mas eu fui a um culto e o pastor disse: eu te darei condições. E eu peguei aquela palavra, fiz a inscrição numa faculdade top aqui em Santa Catarina. E aí o pessoal: vai pagar como? Não sei, vamos ver. Ele foi fazer o Enem, se enterrou nos estudos. Eu disse: quero tirar uma nota boa. Sim, nota de Enem, você vai pagar aí, ó, 60% do curso. Não muito. Terminou a prova, saiu o resultado, pastor. Sabe quanto que eu paguei para me formar, pastor? Nada. Deus está falando para alguém aqui: pisa que eu piso com você, entra que eu entro junto com você, oh glória, e eu vou te dar condições para o meu nome ser glorificado em você, por você e através de você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quero convidá-los a estarmos em pé. Ontem nós não oramos pelos aniversariantes de julho. Tem alguém aqui que faz aniversário em julho? Levante a mão. Tem alguém? Venham para frente. No mês de agosto, tem alguém que aniversaria em agosto? Venha para frente. Agora eu quero convidar à frente não só os aniversariantes dos meses de julho e de agosto, mas quero também convidar os nossos irmãos que ouviram a voz de Deus hoje e que receberam essa palavra. Pastor, Deus falou comigo. Saia do seu lugar. Eu vou orar pelo teu julho e pelo teu agosto. E o Senhor vai marcar a tua trajetória. Oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Aleluia! Alamarachome da Candaramahaia. Nós temos alguns pedidos de oração que vamos inserir aqui agora. A Cleusa Rabelo, que pede oração por sua saúde e vida financeira,
está assistindo, cultuando conosco pela internet. Yolanda Lanix pede oração por Cauã, Miguel e Isaac, também da transmissão. Nós vamos orar. Temos aqui também um pedido de oração que foi feito pelo nosso querido irmão Gesriel. A sua oração e a nossa oração se direcionará à sua irmã, a Josleide, e o Senhor fará aquilo que nós não podemos fazer. Aqui nesse altar está os pedidos desta noite. Eu não sei o pedido que você fez, mas o Senhor pode responder. Você crê nisso? Eu queria pedir ao Tranqueso que segurasse essa caixa aqui. Que nós fizéssemos essa oração agora, em nome do Senhor Jesus, e Deus vai fazer algo novo. Feche os teus olhos, levante uma das suas mãos aos céus. Querido Deus, Pai, nós ministramos a Tua palavra. Fomos ao santuário do Senhor com a nossa voz, e aqui estamos para adorar o Teu nome. Recebemos o poder da Tua palavra e iniciamos agora o clamor que se baseia, Senhor, nas causas impossíveis e nas necessidades que os Teus filhos possuem, pois fora feito por cada um dos que aqui está um pedido, Senhor, e este pedido pode ser de ordem humana, pode ser de ordem profissional, pode ser de ordem psicológica, pode ser de ordem natural, também pode ser de ordem espiritual, por dons, pela renovação da vida, pela unção do ministério. Senhor, Tu sabes tudo que está dentro dessa caixa. Teu servo está com ela em punho, fazendo um clamor por cada pedido que aqui está, porque nós não conhecemos a essência e o teor de cada pedido, mas o Senhor o sabe. Por isso entra, Senhor, dentro das necessidades, cumpre estabelecendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aproveitamos também para orar pelos aniversariantes, tanto do mês de julho quanto do mês de agosto, rogando-lhe, Senhor dos céus, saúde física, emocional, espiritual para a vida dos teus servos, abençoando-os em tudo, a sua casa, a sua família, o ministério que porventura tem a exercer, que o Senhor possa de forma abundante enriquecer os teus filhos para a sua glória. Oramos pelo mês de julho, Senhor, o mês de número 7 do nosso ano de 2025, que no início desse segundo semestre, encabeçado pelo mês de julho, o Senhor, dentro dos 30 dias deste mês, ou 31, o Senhor possa estabelecer a sua vontade, cumprindo todos os seus propósitos e livrando-nos de todo o mal que porventura o inimigo tenha preparado. Oramos igualmente pelo mês de agosto, que o Senhor possa cumprir promessas, que o Senhor possa abrir portas, para que entre os meses de julho e agosto, o teu nome seja glorificado. Eu sei que há causas que precisam ser respondidas, e isso se busca através de um litígio no judiciário, dependendo, Senhor, da aprovação ou não de um ser que é reconhecido como juiz da tutela, que, embargado pelos seus princípios, estabelece, Senhor, a causa deferida ou indeferida. Por isso, Senhor, no mês de julho e agosto, entra nos tribunais, vai no arquivo morto, tira o que lá está, traz à tona, Senhor, a vitória, traz à tona a causa ganha do teu filho e da tua filha, para que o teu nome seja glorificado. E eu creio nisso, oro por isso e te agradeço em tudo isso, no nome precioso de Jesus. Se você pode, dê um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga: julho e agosto está debaixo da mão de Deus, e a vitória será nossa, no precioso nome de Jesus.